Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui no dia 22 de março de 2021. Após uma longa pausa, resolvi aparecer aqui para responder uma dúvida de uma pessoa que me questionou como eu explico as supostas aparições de Jesus Cristo após a sua morte, né? Que serve de base da fé cristã. Será que tem como a gente acreditar ou será que tem como a gente refutar essas aparições? Será que elas realmente aconteceram historicamente? Seriam lendas, seriam fábulas, né? Antes disso, quero fazer só um comentário muito rápido, pessoal, que eu fiquei quase todo esse tempo na minha casa, né? Andei trabalhando e estudando, evitando sair o máximo, e estou ansioso para tomar a minha vacina, né? Andei tomando todos os cuidados necessários para não pegar essa Covid e pretendo filosofar sobre ela futuramente, tá? Mas hoje nós vamos falar então sobre esse assunto sobre o qual eu fui questionado. Eu não vou aqui entrar na discussão sobre a existência histórica de Jesus de Nazaré, né? Se Jesus de Nazaré foi um personagem físico ou se ele foi apenas uma fábula, se ele foi uma criação da mente de autores que juntaram lendas sobre outros deuses e semideuses, né? Agora, o fato é o seguinte: se a gente supor que Jesus de Nazaré foi um personagem histórico, nós precisamos necessariamente acreditar nos relatos das suas aparições pós-morte? E se nós conseguimos acreditar, se nós acreditarmos, melhor falando, que ele existiu, teria como a gente arrumar alguma explicação natural para esses relatos? Então, existe um argumento por parte dos apologistas cristãos pelo qual ninguém morreria por uma mentira. E os primeiros cristãos aceitaram ser martirizados, eles aceitaram ser degolados, queimados vivos, torturados, jogados aos leões pelo seu testemunho da ressurreição. E nós não vemos isso hoje com respeito aos mártires muçulmanos, por exemplo. Eles morrem pela sua fé, pela sua doutrina, e não por alegarem terem visto ou presenciado alguma coisa extraordinária, né? Eles não dizem que viram Muhammad ressuscitado. Com respeito aos primeiros cristãos, então, nós teríamos uma forte evidência da veracidade da religião cristã em razão disso, né? De modo que seria irracional para esses apologistas a gente duvidar que o cristianismo é verdadeiro. Mas eu desafio você a entrar aí no Google, fazer uma pesquisa em qualquer site que seja e procurar alguma base histórica para essa afirmação de que os primeiros cristãos morriam pelo testemunho da ressurreição. Isso é falso, isso é uma das maiores lendas que existem. Os primeiros cristãos morriam sim em razão da sua fé. Não todos, né? Alguns realmente renegavam a Cristo, mas muitos deles aceitavam morrer pela fé em Jesus como Cristo, ou seja, em Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, como Salvador. Isso é fato. Ou seja, os primeiros cristãos estão no mesmo nível dos mártires muçulmanos atuais, né? Nenhum deles aceitava morrer porque diz que viu Jesus ressuscitado. A gente tem esses relatos ali do fim do primeiro século, do início do segundo século. Agora, os primeiros cristãos, aqueles primeiríssimos mesmos, que viram Jesus pessoalmente, ou que conviveram com pessoas que viram Jesus, eles não morriam alegando terem visto Jesus ressuscitado, tá, pessoal? Você pode conferir, por exemplo, isso na carta de Plínio o Jovem, onde ele escreve ao imperador, se eu não me engano, Trajano, onde ele fala sobre isso, né? Que aquelas pessoas que ele encontrava, que se diziam cristãs, elas se reuniam uma vez por semana para falar sobre a sua fé, para falar sobre aquele Cristo, né? Ele não fala Jesus, ele fala Cristo, né? Elas cantavam a Cristo como se fosse um Deus, e muitas delas aceitavam morrer por se recusarem a rejeitar a sua fé. Isso é verdade, mas ele não diz que elas afirmavam terem visto Jesus ressuscitado ou que elas conviveram com pessoas que viram Jesus ressuscitado. Isso tudo é lenda, isso é mito, tá, pessoal? Veja, eu tenho a convicção de que Jesus de Nazaré existiu. Ele foi um personagem histórico. Não vou me aprofundar aqui nas discussões, nas evidências sobre isso, tá? Mas eu vou partir dessa suposição.
E aí vem o desafio. Como eu explico as aparições de Jesus? Elas realmente aconteceram? Elas foram eventos físicos? Pessoal, se a gente pegar os 4 evangelhos, que são base histórica, né, de Jesus de Nazaré, não todas as partes deles, mas a gente tem que fazer uma peneiragem ali para separar aquilo que é fé, aquilo que é doutrina espiritual, daquilo que é fato histórico, daquilo que é ocorrência física. Se a gente pegar esses 4 evangelhos e fizer uma comparação um por um, nós veremos 4 versões diferentes e conflitantes, inconciliáveis sobre as tais aparições de Jesus após a sua ressurreição. Eu desafio você a pegar o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro deles, depois você vai para o Evangelho de Mateus, depois para o Evangelho de Lucas e por fim pelo de João. Veja como é contada essa história. Pergunte a si mesmo, que horas as mulheres saíram para ir ao túmulo? Que horas elas chegaram, o que elas viram e o que elas fizeram depois? Depois você vai se perguntar, para quem Jesus apareceu e qual foi a ordem dessas aparições? Você verá que simplesmente a conta não fecha. Cada autor conta uma história que não admite combinação com as outras. Isso significa que essas histórias das aparições de Jesus são elaborações da criatividade humana, são reflexos da fé, do desejo, da esperança. São histórias para representar o quê? Que Jesus continua vivo para aquelas pessoas que creem nele, para aquelas pessoas que o esperam. Jesus continua presente como um modelo de fé, como uma pessoa revolucionária que renovou a religião da sua época. Ele ensinou uma espiritualidade de dentro para fora, onde cada um se relacionava com Deus, chamando-o de Pai, no oculto do seu quarto. A morte de Jesus foi um evento extremamente traumático para os seus seguidores. Eles não se conformaram com aquilo e tentaram arrumar explicações, tentaram arrumar arranjos para explicar o que aconteceu, já que Jesus não deveria morrer. E aí eles disseram que Jesus teve que morrer, aquilo na verdade era um plano de Deus e que ele havia ressuscitado. E as histórias de que ele havia aparecido nunca foram confirmadas. O que nós tínhamos apenas eram boatos, eram relatos. Alguém disse que viu ele em tal lugar, alguém ouviu, mas ele nunca apareceu publicamente como ele fazia quando ele andava nas praças, quando ele andava nas sinagogas, nas ruas, quando ele pregava no pátio do templo. Se ele realmente houvesse ressuscitado fisicamente, ele apareceria para mostrar a todos que ele era realmente o Cristo, que as profecias haviam se cumprido. Se ele fez isso com os seus discípulos mais chegados, certamente ele faria isso com os outros, que precisavam crer também nele. Mas ao invés disso, o que nós temos são histórias sem pé e nem cabeça, histórias que não admitem crença na sua historicidade. São histórias alegóricas, pessoal. Você com certeza já deve ter sonhado com uma pessoa que morreu, né? Um ente querido, e você abraçou aquela pessoa, você até chorou, né? Enquanto você estava dormindo, e você se assustou. Nossa, mas como assim? Essa pessoa não havia falecido? Né? É muito comum a gente passar por essa experiência. Com certeza você já passou por alguma situação que te recordou vividamente daquela pessoa que faleceu. Talvez você até sentiu o cheiro dela, né? Alguma coisa que te lembrou daquela pessoa e você se emocionou. E com certeza os primeiríssimos cristãos que andaram com Jesus de Nazaré passaram por coisas semelhantes também, né? Eles começaram a confabular, eles começaram a ter alucinações sensoriais e eles iam criando histórias, então, para mostrar como teria acontecido a ressurreição de Jesus. Mas nada foi confirmado, pessoal. Não tem nada ali de confiável para que a gente possa dizer que realmente ele apareceu, tá? Por hoje era isso. Eu espero voltar a gravar mais vídeos, né, futuramente. E até a próxima.